Olá pessoal, aqui é o Charles Lima, mais uma vez, a segunda aula do ano 2023, mais uma aula de matemática e hoje falar um pouco sobre sequências, em especial a progressão aritmética. O que é uma sequência numérica? Nada mais é do que um conjunto organizado de números, onde você consegue observar uma lógica e sabe com isso fazer o segmento da sequência aqueles números colocados ali. No caso da progressão aritmética, é uma lógica muito simples, onde a formação da sequência é dada através de um número que de forma constante ele é somado a um termo, formando assim o termo posterior. Em outras palavras e mais simples, observando a sequência que temos aqui, é simples saber qual é a continuação. Primeiro exemplo, temos aqui 2, 6, 10. Observamos que do 2 para o 6 aumenta 4 unidades. Se isso também ocorre na formação do próximo elemento da sequência, então temos caracterizado aqui uma progressão aritmética. E é fácil deduzir os próximos elementos dessa sequência. Por exemplo, aqui o próximo somado a 10, 4 mais 10, 14, 14 mais 4, 18. Esse sinal aqui de reticências indica que tem mais e que se a gente for continuar aumentando a sequência, vamos continuar usando essa mesma lógica de aumentar 4. Isso no primeiro exemplo. E esse número constante que está sendo aumentado constantemente, no caso aqui foi o 4, ele é chamado de razão da PA, identificado apenas com a letra R. É comum usar o R por conta de um termo geral, de uma fórmula que mais à frente vai ser explicada. Eu vou comentar sobre progressão aritmética em 3 fases. Então essa é a primeira fase, mostrando de forma básica e resumida tudo sobre isso, né? Então temos aqui que a razão é 4, porque 4 é o número que está sendo usado de forma constante para formar os próximos termos. E também classificamos essa progressão aqui em uma progressão aritmética crescente, o que vai aumentando. No segundo exemplo, temos também uma outra progressão aritmética, mas dessa vez observamos que os valores vão diminuindo. E qual seria a razão aqui? De 12 para 8, né? De 12 para 8 é o que? A razão também é 4. Mas nesse caso, menos 4, certo? A razão, ela sempre é formada de um termo, pegando a diferença de um termo posterior para o anterior. A razão aqui é formada por 8 menos 12. E 8 menos 12 é menos 4. Vamos diminuir do menos 4. Qual é o próximo termo? O próximo termo é 0. O termo seguinte, tirando 4, é menos 4. Então, quando a razão é negativa, temos uma progressão aritmética decrescente. A razão ela pode ser positiva, negativa, pode ser também nula, como é o caso do terceiro exemplo. Aqui repetiu o número 7, né? Deu a entender que esse 7 vai continuar, essa sequência vai se manter dessa maneira. Então o próximo termo vai ser 7, o próximo vai ser 7, continuando assim. A razão aqui é uma razão nula, que é a mesma coisa da gente dizer que essa razão é igual a 0. Ok? 3 exemplos, vamos para a próxima etapa.
Dando prosseguimento à aula de progressão aritmética, vamos falar agora sobre o termo geral. Qualquer que seja a sequência de progressão aritmética, existe uma lógica na formação que é de maneira formal escrita dessa maneira, onde o AN representa o último termo, também chamado de enese, o A1 representa o primeiro termo, o N representa o número de termos e o R, a razão, e sobre a razão falamos bastante, acredito que ficou claro o entendimento sobre razão. Aqui nós temos uma questão com mais cara do que é cobrado em concursos, em vestibulares por aí. Quantos múltiplos de 7 existem entre 20 e 1.200? Primeiro entender o que são múltiplos de 7. Múltiplos de 7, pense na tabuada do 7. O 7, o 14, o 21, ou seja, até a palavra é parecida. A palavra múltiplos se parece com multiplicação, com multiplicar. Todo número que é resultado de uma multiplicação por 7, ele é múltiplo de 7. Exemplo, o 7 é múltiplo de 7, porque 7 vezes 1 é 7. 14, eu faço 7 vezes 2. 21, eu faço 7 vezes 3. E dessa maneira, se eu continuo a sequência, aí eu terei 28, 35 e por aí vai. Então, para nós respondermos a esta questão, precisamos desses elementos. Precisamos do primeiro termo, precisamos da razão e precisamos do último termo para chegarmos na quantidade que foi o alvo da pergunta. Como a pergunta se refere aos múltiplos de 7 que estão entre 20 e 1.200, precisamos entender que essa sequência será a partir do 21. 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante. Temos aqui então o primeiro termo, que é o 21. Temos a razão, que é 7. Precisamos determinar o último termo, que não é o 1.200. O último termo deve ser um número mais próximo de 1.200 que seja divisível por 7. Para chegar nesse número, uma forma é dividir o 1.200 por 7. Fazendo essa divisão manualmente, de forma manual, buscar o resultado do resto. Vamos dividir o 12, o 7 cabe uma vez no 12, 1 vezes 7 é 7, 12 menos 7 é 5, desce o próximo é 0. Quantas vezes o 7 cabe no 50? Cabe 7 vezes, e dá 49, e sobra 1. Desce o próximo, e dá 10. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 10? Cabe uma vez, e 1 vezes 7 é 7. O resto procurado é 3. Temos aqui então o número que precisamos, que é o último número dessa sequência. Esse número é 1.200 subtraído de 3. Para isso, então, fazemos essa divisão, buscando saber quem é o resto. Caso o resto seja 0, significa que o número é divisível por 7. E é super importante entender essa palavra entre. Quando é usada essa palavra entre, temos que colocar como resposta números depois do 20 e antes do 1.200. Não vale usar os extremos, ainda que eles sejam divisíveis, ok?
1.200 menos 3, 1.197. Seguindo daqui, com mais espaço, continuar a correção. Temos que calcular a quantidade de múltiplos de 7 entre 20 e 1.200. Usando o termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1 multiplicado pela razão. Reconhecimento breve aqui, ó. O AN representa o último termo, o A o primeiro termo, N a quantidade e R a razão. Nessa lista aqui conseguimos todos os dados. O último termo, 1.197. O primeiro termo, 21. O N é o que queremos, deixa como está. A razão é 7. 1.197 precisa estar do mesmo lado que o 21. Traz o 21 para esse lado. Troca o sinal dele, a operação. É mais, fica menos. Desse lado, faz essa multiplicação distributiva. 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 1, menos 7. 1.197 menos 21 fica 7 menos 1, 6. 9 menos 2, 7. 1.176. Agora passar o 7 para esse lado, menos 7. Desse lado, mais 7, que é igual a 7n. 1.176 mais 7, 1.183, igual a 7n. Se 1.183 é igual a 7n, n é igual a 1.183 dividido por 7. Essa divisão dá 169. É preciso comentar rapidamente aquela primeira divisão euclidiana que foi feita lá no início, para descobrirmos o último termo. Quando fizemos 1.200 dividido por 7, deu 171 e sobrou 3. Então veja que em uma sequência que começa com 7, ela aumenta de 7 em 7. A razão é igual ao primeiro termo. Com a interpretação correta, dá para ser resolvida através da divisão euclidiana, que é essa divisão onde deixamos aí o resto, deixamos claro quem é o resto, quem é o quociente, certo? Quando fazemos 1.200 por 7, e encontramos 171, significa que o 7 cabe 171 vezes dentro do 1.200. E essa quantidade de vezes inclui o 7, inclui o 14, que estiveram fora dessa lista. Para esse problema, bastaria também dividir, igual foi feito, dividir por 7, desconsiderar os dois termos que não fizeram parte da sequência e assim chegaríamos também em 169, ok? Beleza? Continue assistindo o vídeo. Agora resolver uma questão que eu acredito ser mais difícil do que foi comentado, mas nada de impossível de ser aprendido. Determine x sabendo que a sequência é uma PA. Temos aqui o primeiro termo chamado de x, o segundo termo chamado de 3x menos 1, o terceiro termo chamado de 4x mais 5. São três termos que estão em uma progressão aritmética. Isso foi dado no enunciado. Para entender bem como resolver isso, vou usar um outro exemplo
um exemplo com números. Coloquei aqui a sequência, um exemplo, 1, 4, 7. A razão aqui é 3, aumenta a cada 3. Observamos o seguinte, que do termo central, eu consigo relacionar de forma simples dele em relação ao primeiro e dele em relação ao terceiro. Então, com isso, nós temos que 4 menos 1, o termo central, o segundo termo, menos o primeiro, é a mesma coisa do terceiro termo menos o segundo. Tá, a mesma coisa, isso está claro. E isso representa a razão, que nesse caso é 3. Usando esse raciocínio, vamos colocar o seguinte. Podemos afirmar que 3x menos 1 subtraído de x, segundo termo subtraído do primeiro, é a mesma coisa do terceiro termo subtraído do segundo. Ambos os casos representam a razão. Uma equação de primeiro grau, e na equação de primeiro grau, os termos semelhantes precisam ser somados, resolvidos, né? Aqui, desse lado, temos 3x menos x, 3x menos 1x é 2x. O menos 1 não dá para somar com nenhum deles, não dava, né? Desse lado, 4x mais 5, aqui tem o jogo de sinal, que dá menos 3x, menos com menos, mais 1. Foi feito o jogo de sinal, o sinal de fora pelos de dentro. O 3x que era positivo fica negativo, o menos 1 fica mais 1. Vamos somar mais uns termos semelhantes, observados. O 4x menos 3x é x, o mais 5 mais 1, mais 6. Agora, organizar os termos semelhantes do mesmo lado. Isso poderia ter sido feito antes, mas fazendo agora não tem problema, ia ter mais simples. 2x precisa ficar do mesmo lado que o x que veio para o primeiro membro, por isso ele troca o sinal. Do outro lado, 6 leva o menos 1 para lá, esse menos 1 é igual a mais 1. 2x menos x dá x, 6 mais 1, 7. Está aí então a resposta ao que foi perguntado, que pediu para determinar o x, considerando que essa sequência de 3 elementos é uma progressão aritmética. Então é isso, vou pedir que você curta, seja inscrito no meu canal para receber as notificações de todos os vídeos que sempre posto, relacionados a matemática, a esportes, a xadrez e outros assuntos. Valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima.